Boa noite, meu nome é Vivian, eu sou da Coordenação de Registros Acadêmicos. Eu gerencio os dados dos alunos. O nosso e-mail é esse que está na tela. Contato é 2182-8905, quando precisar conversar com a gente também. E a minha equipe são Ivonice, o Paulo e eu. A Coordenação de Registros Acadêmicos é responsável na instituição por gerenciar, registrar e arquivar os documentos dos alunos. A gente faz a escrituração dos alunos nos sistemas no site do instituto, nos sites do governo. Então, e mantém os arquivos acadêmicos todos em dias. Por isso da importância da documentação estar toda completa na pasta do aluno. A CRA é responsável pela matrícula do aluno, para fornecer listas para o diário de classe. A CRA faz declaração para o Leva Eu, que é o SET, que é o responsável na distribuição de passagens aqui em Porto Velho e nas cidades onde tem polos, eu não sei como é que chama, mas a gente também faz declarações para o aluno poder levar lá para o sistema, eles poderem carregar o cartão deles. Sistemas do MEC. O governo faz um controle de alunos pelo sistema. Por isso, a gente alimenta esse sistema com o nome do aluno e CPF. Por isso que a gente pede que quando os documentos sejam enviados da CRA, eles sejam completos e sem erros. Porque esse erro a gente não consegue colocar no sistema e perde a instituição e perde o aluno. A CRA também é responsável pelo seguro do aluno, que não está na tela, mas o seguro, todo aluno é assegurado quando ele sofre um acidente no percurso casa-escola ou escola-casa, ele é amparado por esse seguro. Então, se o aluno precisar de sofrer um acidente, é só ele acionar a CAED e solicitar o seguro de alunos, que todos os alunos do instituto são assegurados. Como tem aqui, a gente faz declaração, requerimento, histórico, certificados e diplomas. É toda a CRA que gerencia isso, que disponibiliza esses documentos para os alunos do IFRO. Bom, novidade desse ano é o CIFRO para os coordenadores. Eles, como vocês viram na nossa matrícula, não a primeira, mas a partir da segunda, vocês colocaram os dados dos alunos lá no CIFRO. Eu peço só que vocês não errem no CPF dos alunos, porque depois o aluno vai acessar o AVA pelo CPF. E o que está acontecendo agora, quando vocês registraram os alunos no CIFRO, alguns CPF saíram errados. Então o aluno não tem acesso, não porque não consegue, a senha está errada, mas sim porque o CPF está errado. Então tem que prestar muita atenção na hora de registrar os dados dos alunos, para não ocasionar esse tipo de contratempo, que é o aluno não conseguir entrar no AVA, não poder fazer as atividades e postagens. Após inserir o aluno no CIFRO, tem a ficha de matrícula. No finalzinho lá, quando você vai matricular ele na turma, tem a ficha de matrícula. Isso ajuda muito, porque o aluno não precisa ficar mais escrevendo a ficha de matrícula todinha, igual fizeram esse ano, porque o CIFRO não entrou na hora certa. Então todos os coordenadores tiveram que esperar o aluno preencher os dados. Isso vai estar lá disponível para o coordenador, e no final do preenchimento da ficha de cadastro, é só imprimir e anexar os documentos, o que ajuda muito. E assinar, o aluno precisa assinar e datar a ficha de matrícula. Por quê?
Quando o aluno faz a matrícula tardia, o coordenador de polo e o tutor justifica a falta dele lá do tempo que de início começou dia 24 de fevereiro. E alguns fizeram matrícula agora em março, início de março, finalzinho de fevereiro. Essas faltas devem ser justificadas pelo coordenador de polo, não prejudicando o aluno, que ele vai reprovar por falta, uma falta que ele não estava no momento. Por isso que é bom, na hora da assinatura da ficha de matrícula, esteja também a data lá, a data na ficha de matrícula em que ele entrou. Isso vai amparar o aluno e o coordenador, caso ele faça a justificativa e o aluno não aceite. Toda a documentação relacionada no processo seletivo, tá? Que está relacionada lá, ela é obrigatória, tá? Não pode faltar de forma alguma. Tudo que vai lá na matrícula, que é RG, CPF, título de eleitor, comprovante da última votação, certidão de nascimento, tudo é muito importante. Tipagem sanguínea, que parece que não é importante, é muito importante. Caso haja um acidente, vai na carteirinha de estudante dele. Não vai ser um dado infiel, tá? Vai ser um dado fiel porque está lá a tipagem sanguínea dele. E a carteirinha do SUS também é importante porque o aluno, quando ele sofre o acidente, ele não é atendido na rede particular. Ninguém vai procurar ver se ele tem convênio. Vão primeiro levar ele para o SUS. E ele tendo um registro no SUS, é mais fácil o atendimento desse aluno. Esse é o motivo do pedido da carteirinha do SUS, que todo mundo fica se questionando se ela é obrigatória. Sim, todos os documentos do processo seletivo é obrigatório. Principalmente na documentação, para quem é ação afirmativa. Eles são obrigatórios. Toda a documentação da ação afirmativa é obrigatória porque a reitoria e o campus fazem um levantamento em cima disso. E a CAED também usa esses dados das ações afirmativas para as bolsas dos alunos. Eles vão direcionar as bolsas para os alunos que são carentes, mas as ações afirmativas ajudam muito. Então, todos os documentos relacionados às ações afirmativas são obrigatórios também. Quando o aluno chega lá para fazer a matrícula, eu vou esclarecer a todos os coordenadores o que fazer na hora da matrícula para não ocasionar o erro de algum aluno ser matriculado e não estar na lista. Então, a primeira coisa que o coordenador deve fazer é conferir se o aluno está na lista de convocação. Lista 1 de convocação de primeira chamada, segunda chamada. Enquanto houver chamada, é bom que seja conferido se olha lá se o nome do aluno está lá, confere com o documento, para não ocorrer esse erro de matrícula de um aluno que não está na lista e ele ter que perder a matrícula por causa desse erro, tá? Então eu peço que todos prestem muita atenção nisso. E agora que a gente que o Instituto não faz mais prova no subsequente para matricular aluno, conferência de histórico, depois da conferência do nome do aluno, conferir o histórico, gente. O histórico tem que estar batendo as notas de português e matemática, é preciso, tá? Porque já houve cancelamento de matrícula também por causa desse erro, tá? Porque é feita uma média. Então, a reitoria, que é a PROEM, ela vê isso. E quando ela detecta esse erro, o aluno tem que sair do curso, tá? Conferir as ações afirmativas. Ele precisa, a documentação da ação afirmativa tem que estar completa. Após esses 3 passos aqui, a gente começa a preencher os requerimentos de matrícula, tá? Quando preenche os requerimentos, que são todos obrigatórios, deve-se atentar também para o requerimento que fala lá sobre a modalidade de ensino, se ele está estudando somente naquele curso. Alunos que estão cursando ainda finanças ou um curso do governo da mesmo nível, não pode cursar o próximo, ele tem que desistir de um. Então, se ele está cursando finanças, ele não pode fazer informática.
a não ser que ele desista de finanças para fazer informática, tá certo? Não é um curso da mesma modalidade, tá? O aluno de subsequente, ele pode fazer aproveitamento de disciplina se ele já fez um curso que tenha mesmo eixo. Ele pode fazer aproveitamento também. Como a graduação, ele pode fazer aproveitamento no curso que ele está, sendo subsequente para subsequente. Nunca ao contrário, tá? A graduação não aproveita em subsequente. Para finalizar a matrícula, você entrega o comprovante do aluno de matrícula. Por quê? Prova que ele fez matrícula. E nesse comprovante, você já orienta os alunos sempre o início da aula e o horário da aula e o dia também, tá? O dia que ele tem que estar no polo sempre é importante, tá? Não consigo escrever, tá? O dia é importante. Se ele vai na quarta-feira, falar que ele vai na quarta-feira. Se o aluno for fazer rematrícula e ele vai fazer uma dependência, é obrigatório falar para ele que a dependência é na segunda e a aula dele é na terça, ou ao contrário, né, ou vice-versa. Precisa orientar isso o aluno, por quê? O aluno lá fez matrícula lá no início de janeiro e ele vai estudar lá dia 24 de fevereiro, ele não vai lembrar. E se você escrever isso no canhotinho dele de matrícula, naquele canhotinho que você dá para o aluno de matrícula, que você tem que entregar, eu vejo muito os canhotos vindo para a CRA. Então, isso tem que ficar com o aluno, que ele vai olhar lá o dia que vai começar a aula, então, o horário da aula dele, qual é o dia da semana que ele vai frequentar, para não ter esse erro e não chegar o aluno lá no meio do mês, né, falando que não sabia o horário, não sabia que já era aquele dia que tinha que frequentar, e perder as aulas que são importantes do EAD, que cada aula ele perde, tem uma falta como se fosse uma semana do presencial. Então é importante esses dados, tá? Enviar para a CRA. O que está acontecendo com a gente agora, que muitas pessoas não sabem, os coordenadores ainda, que perguntam por que o aluno não está inserido no AVA, os alunos que não forem inseridos no CIFRO pelo coordenador, vão ter matrículas tardias. Tem alunos que não têm acesso ao AVA agora por esse motivo. Eles ficaram sem acesso ao AVA porque não foram inseridos ao CIFRO, que é o sistema que vocês estão gerenciando agora, estão inserindo dados. Então a CRA tem que conferir de 20 polos toda a documentação, inserir todos os dados no CIFRO e depois matricular o aluno. Então, até isso acontecer, o aluno não consegue fazer a prova, a atividade, o que é muito rápido no EAD, né? São 2 aulas, 3 aulas, na quarta aula ele já está tendo prova. Então, é importante que vocês façam inserir os dados dos alunos no CIFRO, para não ocorrer esse erro e o aluno não perder a atividade e ter que abrir de novo uma nova oportunidade para ele fazer prova. Então, isso é importante também. Tá? Como aconteceu esse ano com os rematriculados, eles só serão inseridos no AVA após a documentação. A próxima matrícula também vai ocorrer isso, tá, gente? Só será inserido no AVA se a documentação chegar até a CRA. A gente vai conferir se tem o nome do aluno, não é nem os dados. É o nome do aluno com a documentação. Para não ocorrer o erro de um aluno ser inserido no AVA, o coordenador vai lá e pede para ser inserido no AVA. O aluno coloca esse aluno aí no AVA e dá o CPF dele. Quando a CRA vai descobrir que o aluno não foi matriculado e que o nome está lá, o que aconteceu muito com o pró-funcionário, já é tarde demais. Tá? Ele ficou sem seguro e ele não é amparado pelo governo. Tá? Então é importante o seguro para os alunos. Então, todos os dados inseridos faz com que os alunos vão para o AVA e eles não percam atividades e sejam amparados pelo IFRO. Tá? A matrícula pelo coordenador, tá? Ela só pode ser deferida, tá? Pelo coordenador
no polo se os documentos estão completos. É claro que se ele não tem o SUS ou um comprovante da tipagem sanguínea que ele fez um exame, mas não tem no momento, pode deixar como matrícula condicional. Mas RG, CPF, certidão de nascimento e histórico não pode faltar. São documentos que, se faltarem na matrícula, a gente não consegue inserir ele no sistema, assim como vocês viram no cifro, tá? Todo erro que ocorrer, tá? Os documentos que não estão completos, a responsabilidade é assumida pelo coordenador, tá? Pelo coordenador e pelo campus. O erro não é culpa do candidato. Se a gente aceitou ele com erro, ele vai com erro até o final. E ele vai ter amparo, porque a gente aceitou ele com dados errados e documentos errados, tá? Prestar muita atenção se o aluno, na certidão, no RG, ele é casado e entrega uma certidão de nascimento. Isso, na hora de diplomar o aluno, a gente não consegue, porque a reitoria, quando a gente monta o processo para a reitoria, ela checa todos esses dados. E quando ela manda de volta o diploma, e enquanto não corrigir esse erro, o aluno fica sem diploma. Não é diplomado, tá? Colação de grau. A colação de grau e a diplomação, tá? Vou falar um pouquinho só sobre a colação de grau. Só serão realizadas se o discente concluiu todas as disciplinas, se ela fez estágio, se o relatório de estágio, que é o atestado de conclusão, chegar à CRA, e se todos os documentos estiverem em dia. Não pode o aluno não pode colar grau se todos esses aqui, tá? Concluir todas as disciplinas, estágios e documentação. Se não tiver esses 3 itens lá, o aluno não cola grau. A colação de grau e a diplomação não são automáticas. Não, o aluno concluiu o curso, ele automaticamente cola grau e já automaticamente ele é diplomado. Não, elas são procedimentos distintos. O aluno colou grau, terminou o curso, a CRA vai constatar se está todos os dados lá. Se tiver todos os dados em dia, ele cola grau. A diplomação precisa de um requerimento, que vai ser enviado aos polos, esse requerimento, para os que vão colar grau agora, vão assinar esse documento, solicitando a diplomação. E após após a conclusão do curso, tá, eles precisam do requerimento, e depois desse requerimento é encaminhado o processo para a reitoria. Isso leva em mais ou menos uns 90 dias, porque a CRA tem 30 dias para fazer o diploma, só que quando chega na reitoria, como é uma pessoa só para conferir o estado de Rondônia inteirinho, ele demora um pouquinho mais, tá? Até chegar ele conferir todos os dados, então demora. Então avise aos seus alunos que estão concluindo o curso que a diplomação demora para chegar, 90 dias. Fale em 90 dias, se chegar antes a gente comunica, tá, ao coordenador e daí comunica que o diploma já está pronto e como vai ser enviado, tá? Oriente o seu polo, evite contratempos. Se você não orientar o seu tutor ou o seu aluno, bem orientado, vocês vão ter contratempos, como não ter acesso ao AVA, não ter documentação. Antecipem os seus atos, tá? A CRA faz a declaração para todos os alunos que solicitarem. Demora um pouquinho porque a gente tem uma distância física um entre o outro, mas todos serão atendidos, tá? Dentro do possível. Antecipem as suas ações, como eu falei, verificando se os discentes do seu polo estão frequentando aula, porque para mim todos os 50 estão em sala. Para vocês tem 10 em sala de aula, 20 em sala de aula, e isso a gente não pode correr atrás do aluno para perguntar o porquê que ele está faltando, se ele está precisando de algum amparo. Então,
de mês em mês, de 2 em 2 meses, olhe lá quantos estão frequentando aula, que deixaram de vir, e comuniquem a coordenação de registros acadêmicos para a gente entrar em contato com esse aluno. Voltando lá para as matrículas, não esquecer de preencher na ficha do aluno o telefone, o que é muito difícil em alguns polos, mas o telefone é importante para a gente, e o e-mail. O e-mail agora não pode faltar no cifro. Se não tem e-mail, não registra, tá? A gente não consegue colocar o aluno no AVA se não tiver e-mail. Então, ele é obrigatório. E o contato também é obrigatório, porque a gente entra em contato com o aluno para saber o porquê que ele não está indo na aula, ou porquê que ele pediu um documento, se realmente ele quer trocar de polo. A gente sempre está em contato com o aluno, tá? Matrículas tardias. As rematrículas são estabelecidas pela direção de ensino. Tem uma data. Esse ano foi em dezembro. Dezembro de 2014 foi feita as rematrículas de alguns alunos do EAD, tanto para funcionário quanto os outros alunos. E eu ainda estou recebendo rematrícula de aluno, o que é difícil gerenciar. Então, as próximas rematrículas terão um prazo. O prazo é de 1 semana, mas conforme o ROA, que é o nosso regulamento organizacional, os alunos, após a data estipulada pela direção de ensino, eles têm 15 dias de prazo para fazer matrícula. Se eles não fizerem matrícula nesse prazo, todos passarão pela direção de ensino para ser julgados, se eles têm frequência no semestre anterior e se eles podem voltar ao curso. Alguns perderão o curso por causa disso, por causa das rematrículas tardias, tá? As rematrículas tardias, a gente não consegue gerenciar os novos alunos porque a gente não para de receber rematrícula tardia. Tá? Então, oriente seu aluno ou dê uma sugestão para a rematrícula, como deve se fazer. Eu recebi uma sugestão de uma coordenadora de polo pedindo que a rematrícula fosse antes do último dia de aula, ou antes da prova final, que todo mundo está em sala de aula, fazer a rematrícula para o próximo semestre. Então, a gente está vendo a possibilidade disso acontecer, a rematrícula ser antes de acabar, porque nas férias muitos vão viajar e ficam sem rematrícula, tá? E esquecem de rematricular. Então, a possibilidade de a rematrícula desse ano ser no último dia de aula, tá? Conhecer o aluno à distância é fundamental, porque o sucesso da EAD é o conhecimento do aluno. Se a gente não conhece o nosso aluno, a gente não transpassa barreiras. A nossa barreira, ela deve ser só física e nada mais, tá? A coordenação de registros acadêmicos está à disposição de todos para esclarecimentos, para orientá-los. Qualquer dúvida, a CRA está à disposição, tá? E deixa eu voltar aqui. A CRA está à disposição no e-mail cra.pvhzonanorte@ifro.edu.br e no telefone. A gente está disponível para vocês, orientá-los, tirar dúvida. Não faça nada com dúvida, tirem a dúvida antes, para que a gente possa antecipar os nossos atos e não demorar tanto para atender os polos. Uma boa noite a todos. Letícia, tem alguma dúvida? Quanto às disciplinas, de aproveitamento de disciplinas. Então, a gente sabe que o aproveitamento de disciplinas ele é possível entre cursos do mesmo nível. Por exemplo, uma pessoa que já fez um curso anteriormente, um curso técnico, ela pode aproveitar para o novo curso técnico que ela está cursando. O que não é possível é ela fazer 2 cursos técnicos ao mesmo tempo. Então, se for do governo, não pode. Não pode. Quer dizer, se for um estabelecimento privado e um estabelecimento público, não tem problema. O não pode é um curso técnico, 2 cursos técnicos no IFRO, por exemplo, não é possível fazer.
Não há possibilidade. Mas o aproveitamento de uma disciplina que já foi cursada anteriormente em um outro curso técnico, que já foi concluído ou houve desistência, ela pode ser aproveitada para o novo. Finanças pode aproveitar português, pode aproveitar inglês, de informática e vice-versa. O mesmo conteúdo. O que precisa para aproveitamento é a disciplina coincidir entre carga horária e conteúdo, né? Em pelo menos 80%. Exato. Os alunos que trancaram matrícula em 2013 poderão retornar em 2015? Não. O trancamento ocorre desta forma. O aluno trancou, independente que ele tenha trancado no meio, no fim do semestre, ele está trancando o semestre em vigência. Se ele trancou 2014-2, que é o segundo semestre, ele tem que vir em 2015, rematricular e trancar novamente. Ele tem direito a 2 trancamentos, ou voltar ao curso, e o dia que quiser trancar de novo, ele pode trancar. Ele não tranca a disciplina, ele tranca um todo. Então, se o aluno pediu em 2013 matrícula, ele já perdeu o vínculo com a instituição. Ele tem que estar sempre mantendo o vínculo com a instituição, tá? Então, se a rematrícula acontece, o trancamento foi feito no final de 2014, ele volta em 2015, na época de rematrícula, faz a matrícula novamente, tranca ou desiste, se não vai fazer mais o curso, está fazendo outra coisa, outro curso, né, ou uma graduação, ou ele volta a estudar. Isso, o aluno tem que estar todo semestre atento. Quer dizer, se ele perdeu um período de matrícula, ele não realizou o trancamento, não pediu o novo trancamento, ele está fora, ele é considerado evadido. Ele pode entrar em outra oportunidade quando é aberto o edital, né? Um edital para retorno, mas se o aluno, se não abrir o edital naquele ano, o aluno perdeu o curso, não tem como fazer de novo, voltar ao curso, só com outro processo seletivo. Assim é para desistência. O aluno assinou o termo de desistência, ele está desistindo e lá no termo de desistência fala que só por outro processo seletivo ele pode voltar para a instituição. Então não há possibilidade, a desistência não é um trancamento. Então, se ele desistiu do curso da instituição e só por meio de outro processo ele pode retornar. Mas esse aluno pode aproveitar sim as disciplinas cursadas que ficou para trás, porque ela não perde. Uma vez cursado, a gente emite uma declaração que ele cursou e que ele foi aprovado naquela disciplina. Da mesma forma, para os alunos que estão fazendo faculdade, tem que cumprir atividades complementares, a gente também fornece uma declaração dizendo que ele cumpriu disciplina X, Y e Z, com a carga horária tal, com a nota tal, e ele vai poder levar lá na faculdade dele para poder usar isso como horas complementares. O que não é um aproveitamento de disciplinas, é um regulamento especial, porque a gente não pode aproveitar disciplinas entre níveis diferentes. Aqui está perguntando ainda se o aluno, para formar, ele vai colar ele tem que ter feito todas as disciplinas. Desculpa. Gostaríamos de confirmar se os alunos que estão em dependência não poderão colar grau. Não. Ele tem que ter a grade curricular toda completa, aprovada, e tem que ter o estágio ou o TCC, e também ele tem que estar com toda a documentação lá. Na CRA a gente confere todos os itens, a gente tem um checklist e não passa aluno para fazer colação de grau se esses itens não forem atendidos, tá? Ok, Vivian, obrigada. Daqui a pouco, boa noite. Daqui a pouco a gente volta com o Samuel. Boa noite. Dando continuidade aqui na nossa reunião, sou o professor Samuel, estou à frente da coordenação de integração escola, empresa e comunidade, e nós vamos estar falando um pouco sobre o nosso processo, como se dá o processo em relação aos estágios ou ao TCC. Então vamos lá. O estágio, falando um pouquinho aí, conforme o projeto pedagógico dos cursos subsequentes em relação ao ensino médio, o estágio consiste numa prática profissional metódica
com vistas à construção de experiências específicas na formação desse cursista, vinculando de forma direta ao mundo de trabalho. Então, por isso que o nosso estágio é essencial para que nós possamos prosseguir aí nesse processo de formação dos nossos cursistas. E então, ele é definido, por mais que o curso é na modalidade EAD, o estágio é na modalidade presencial, o aluno precisa ir lá e estar presente em uma empresa, ele é obrigatório e contempla no mínimo 200 horas de estágios, essa duração. Então, como a Vivi acabou de falar, é um dos requisitos para a obtenção da diplomação dos nossos alunos, é a conclusão do estágio. Então, é muito importante passar essas orientações para os alunos, para que eles possam não falar, nós estávamos desavisados, e ele só vai conseguir colar grau e receber o seu diploma após encerrar todo o processo do estágio também. Então, deverá... aqui é nosso regulamento, né, da quarta resolução, a resolução de número 101 de 2014, e que dá todas as normas e instrumentalizações em relação ao estágio. Então, essa regulação, ela prevê algumas situações que são de extrema importância em relação ao processo dos nossos estágios. Então, primeiro prevê a assinatura de um termo de compromisso tripartite, porque são 3 vias. Então, é muito importante a gente se atentar nessas 3 vias, porque muitas vezes vem 2 vias, às vezes vem só uma via, então é importante que venha as 3 vias para que o diretor do campus esteja assinando. Então, é um termo de 3 partes. Uma parte é para o Instituto Federal, que vai ser a pasta do nosso aluno, outra parte para o aluno e outra parte para a empresa. Então, por isso é importante ter essa situação das 3 vias acontecerem. Prevê também a orientação através de professores orientadores de áreas específicas de cada curso, e também o supervisor local no local da realização do estágio. Então, no termo, ele já, naquela primeira página do nosso termo, ele já estipula a empresa, e a empresa ela já vai direcionar um supervisor de estágio. Será a pessoa que estará validando esse estágio do nosso aluno. Essa pessoa lá da empresa, ele vai estar assinando as vias, as fichas, os anexos que são de responsabilidade, vai estar assinando a frequência dos alunos, todas essas questões. Tem a parte da avaliação, que é um dos anexos, parte do acompanhamento, e também a apresentação dos instrumentais e dos relatórios. Nós vamos detalhar mais essas partes no decorrer da nossa apresentação. Então, é importante... existem essas 3 partes. Nós, enquanto instituição de ensino, existe a empresa que é concedente, que está autorizando o aluno fazer o estágio lá, e existe o estagiário. Então, existem 3 partes que são interessadas em relação ao estágio. Só lembrando, é importante vocês reforçarem que o estágio é uma forma do aluno praticar aquilo que ele aprende, a teoria que ele aprende em sala de aula, lidando no mercado de trabalho, lidando nas ações, vendo na prática mesmo essa situação. Então, o aluno, o estágio será iniciado quando o aluno concluir a primeira metade do curso, corresponde, né, a 50% do curso, em relação a todo o seu curso, porque ele já teve uma base, já teve as bases iniciais de cada área do curso que ele está cursando, para estar apto para irem para a empresa já praticarem aquilo que eles estão aprendendo em sala de aula. Iniciando, nós vamos detalhar esse processo de início do estágio, todas as formalizações, e nós estamos trabalhando para otimizar esse processo, para que possamos alcançar uma agilidade maior nesse processo também. Então,
com toda a documentação, o aluno foi lá, tá tudo ok, ele já cumpriu 50% do curso, ele está regularizado em relação à sua frequência no curso, o aluno deverá se apresentar à empresa, que através da carta de apresentação, que é a carta de encaminhamento, com o termo de compromisso tripartite. E vale a gente ressaltar que esse termo, como nós estamos distante, o aluno vai assinar, vai apresentar o termo lá na empresa, vai colher a assinatura do responsável da empresa e os termos serão encaminhados para coordenação de estágio responsável pelo polo. Então, o aluno deve realizar o estágio cumprindo todo estabelecido no plano de atividades. É importante a gente ressaltar aqui que esse plano de atividades, ele é elaborado pelo estagiário. Não são os coordenadores, não são os tutores. Então, ele que vai elaborar o seu plano de atividades de acordo com aquilo que ele planeja executar lá na empresa. Então, nós, às vezes, há essa questão, quem irá elaborar? Será a coordenação de estágio que estará elaborando? Não, cada estudante, cada estagiário vai elaborar o seu termo, o seu plano de atividades, aquilo que ele vai estar executando lá na empresa. Durante o estágio, durante a realização do estágio, o aluno será supervisionado por um representante designado pela empresa, pelo concedente, que já está estabelecido lá no termo tripartite. O aluno deverá assinar diariamente a folha de frequência, assinando o horário de início e o horário de saída nas dependências da empresa concedente, e o professor orientador, através do AVA, estará à disposição desse aluno, desse estagiário, para as orientações. Então é importante que essa orientação não se deixa para acontecer só lá no final. Então uma recomendação que nós estamos fazendo para os professores orientadores para fazer esse acompanhamento, solicitar que o aluno envie as fichas preenchidas, o plano de atividade, todas as questões para agilizar o processo, escaneia e envia através do diálogo lá no AVA, para que eles possam tá fazendo esse acompanhamento e dando as orientações no processo de acompanhamento mesmo do estágio. O aluno fará o relatório de estágio, que deverá ser enviado ao professor orientador através do AVA, para que ele faça a sua devida avaliação. É muito importante isso, porque às vezes nós temos recebido relatórios aqui de alunos que não enviaram para o professor orientador, então ele não pode avaliar, ele não avaliou. Então, às vezes, esse relatório, se ele estiver totalmente fora do padrão, ele o aluno obterá um conceito inferior à média, então terá que realizar um novo relatório. Então, é importante que haja esse diálogo e que vocês incentivem esse diálogo com os professores orientadores dos alunos, para que eles possam ter um acompanhamento em relação às atividades do aluno. Outra questão o aluno enviou para o professor orientador o relatório, as suas partes, aí o professor orientador vai dar um retorno para o aluno com observações que ele julga e que ele vai estar colocando no relatório. O estagiário fará as correções no relatório, de acordo com as orientações do professor orientador, e devolverá ao professor orientador. Quando o professor orientador falar, tá ok, pode imprimir e enviar, aí o estagiário ele precisa entregar ao coordenador de polo, juntamente com todas as fichas, os instrumentais do estágio preenchidos e devidamente assinados. Então é importante que vocês atentem nessas orientações para que venham os documentos devidamente assinados. Às vezes, por uma simples falta de atenção no momento de enviar esse relatório, nós temos recebido o relatório e faltou a assinatura do aluno.
Então é importante que vocês acompanhem, vê se o aluno assinou lá na capa, logo após a capa, tem a ficha de avaliação. É importante que esse aluno tenha assinado esse relatório de estágio para ser arquivado com ele assinado, porque senão vai ter que ser devolvido novamente só para colher a assinatura desse aluno, para depois a gente emitir o atestado de conclusão de estágio. Então, detalhando esse processo, então, é feito o levantamento dos alunos aptos do polo, então é enviado o termo tripartite para a empresa. É importante que esse já tenha, mais para frente a gente vai detalhar como vai funcionar esse processo para as novas turmas. Os termos, o aluno entrega o termo para o coordenador, assinado já, e aí é enviado, ou quando é o TCC, é feito o mesmo processo, justifica e aí é feita a declaração. Os coordenadores estão perguntando se o plano de estágio tem que ser apresentado antes de começar o estágio. O aluno ele precisa fazer, esse plano de estágio ele vai ser apresentado para o supervisor, que é o da empresa concedente. Então ele vai verificar, olha, você vai estar estagiando essas questões, porque ele vai estar verificando, porque ele vai verificar se o aluno realmente está estagiando, está praticando aquelas situações. Então, para o aluno ir para iniciar o estágio lá na empresa, é ideal que ele já tenha o seu plano e leve para que o supervisor da empresa esteja observando o plano dele. A gente lembra que é um plano, às vezes pode ser ajustado no meio do caminho. Então é um plano de atividades que a intenção dele é estagiar aquelas áreas que ele está planejando naquela empresa. Então ele vai estar apresentando lá na empresa juntamente, e só será enviado para nós juntamente com o relatório. É interessante que vocês orientem isso para que não chegue um plano de um aluno aí no outro mês vem uma frequência, depois no outro mês vem outra frequência, para que venha toda a documentação para organizar melhor esse fluxo. Que documentos teremos que apresentar para aceitação do aluno nas empresas? A carta de apresentação, que vai estar enviando, e o termo tripartite, que vai formalizar essa questão. Então o aluno, por exemplo, falou, olha, eu tenho uma empresa que vai me aceitar estagiar lá. Então já encaminha a carta de apresentação com o termo. É ideal que você já peça para esse aluno colher os dados necessários para o preenchimento do termo, para que você já preenche, já envia tudo certinho para o aluno apresentar a empresa. Então é o termo que oficializa o início do estágio. A carga horária máxima diária são 6 horas? São 6 horas. A carga horária máxima, a gente pode ser menos de 6, mas não pode ultrapassar as 6 horas diárias. E nem ultrapassar as 30 horas semanais. Então essa é a legislação do estágio. Então, a carta de apresentação será assinada por quem? Pelo coordenador do polo. Aí vai estar assinando e apresentando que esse é um aluno nosso, um aluno do Instituto Federal de Rondônia, do curso ou de Finanças ou de Informática, que está apto para fazer o estágio e com a intenção de estagiar em relação à área que ele está estudando. Quando os cursistas de 2014-1 podem começar o estágio? Nós estamos fazendo o levantamento e otimizando melhor esse processo para facilitar, e aí a gente está aguardando só algumas orientações para que nós possamos enviar tudo certinho para que não haja desencontro de informações. Então, breve, a gente já está aguardando a lista dos alunos aptos, que a gente não recebeu ainda, e também a relação dos professores orientadores. Os termos tripartites que foram usados para as turmas anteriores podem ser usados para as de 2014? Podem, mas junto da orientação das outras demais orientações que nós vamos enviar um termo também. Então, atualizado com o ano certinho, todas as questões. Aí, mesmo nos polos onde tem CIEC, deve ser feito esse procedimento para envio a Porto Velho? Os documentos são onde tem CIEC, vai ficar
na CIEEC, no departamento próprio aí do campus. E os documentos também daqueles polos que o campus é responsável. Então não é só do campus local, mas do campus que o polo é responsável. Essa documentação não será enviada para nós, e sim vai ficar arquivada aí na pasta do aluno. Ok. Obrigado. Então vamos continuar aí. Após toda a documentação, seja no campus ou o polo enviou aqui para a gente, é enviado o requerimento de matrícula para que o aluno esteja efetivamente matriculado. Então a CRA vai fazer a matrícula, vai proceder no processo da matrícula e a CIEEC vai encaminhar todo esse procedimento da documentação. E aí o coordenador do polo recebe todos os documentos e acompanha o estágio do aluno para ele iniciar o estágio. É interessante que o aluno inicie o seu estágio com toda a documentação correta, o termo já devolvido certinho, porque às vezes o aluno, não, vou trazer depois, vou começar agora. E às vezes ele terminou o seu estágio e ainda não foi matriculado na disciplina de estágio por não ter entregue o termo. Então é importante que você oriente o aluno só iniciar o estágio após ele ter devolvido o termo, para que haja a matrícula dele junto à CRA na disciplina de estágio. E aí, durante a realização do estágio, o polo, tutor presencial, é importante a gente destacar isso, tutor presencial e o coordenador de polo, eles acompanham a realização desse estágio, verificando o preenchimento de todos os instrumentais. É importante que vocês façam esse acompanhamento, justamente para que não venham documentação com assinatura errada ou com um procedimento que não é o correto a ser feito. Então, o estagiário vai estar ligado diretamente ao polo, ao qual ele tem vínculo, e ele vai estar, o orientador à distância é do IFRO, e tem o supervisor lá da empresa concedente que vai estar acompanhando as atividades. Então, esse acompanhamento das atividades se dá por todas essas partes. O estagiário estagia, aí tem o acompanhamento do polo, através do tutor presencial e do coordenador de polo, verificando se está tudo certo, fazendo um acompanhamento presencial mesmo. Nós temos os professores orientadores que acompanham à distância o estágio, e nós temos o supervisor lá da empresa concedente. E aí, o estágio foi concluído, todas as etapas, todas as 200 horas. Vale a pena a gente ressaltar que dessas 200 horas de estágio, nós temos 200 horas, efetivamente estagiando são 160 horas para o estágio e 40 horas destinada à confecção do relatório. Então é importante você orientar o seu aluno para que ele possa proceder nessa questão de realizar as 160 horas e mais as 40, mas isso precisa ser registrado também no total de 200 horas. Então o aluno ele vai elaborar o seu relatório de estágio. É importante que vocês incentivem que eles estejam fazendo esse acompanhamento com o professor orientador através do AVA. O professor orientador vai fazer as suas orientações, vai devolver solicitando as correções. O aluno observa as orientações do professor, do tutor orientador, vai fazer essas correções e vai devolver para o orientador para que ele possa falar que está ok. O professor orientador diz está ok, o coordenador do polo vai encaminhar os relatórios do estágio e os demais instrumentais dos alunos que concluíram para a CIEEC. Aqueles que são de responsabilidades, cada campus tem alguns polos que são responsáveis. Uma vez encaminhado o CIEEC vai emitir o atestado de cumprimento de estágio e vai encaminhar a CRA. Só a partir deste momento que
a CRA vai receber e vai fazer o registro dessa conclusão a partir desse momento que o aluno encerrou o estágio e ele vai ter o seu estágio concluído junto à CRA. Nós estamos, para facilitar o fluxo aí dessas questões, e também a questão da orientação, e é importante que vocês conheçam, que nós temos, estamos em processo de criação da sala de estágio supervisionado. Então, primeiro, terão todos os documentos necessários aí, frequência, todos os nossos anexos que são necessários. E aí as orientações, as leis que normativam o estágio, todas essas questões e a opção do envio preenchido, justamente para incentivar que o aluno utilize o AVA ao invés de tentar enviar para o professor orientador em relação aos seus relatórios. Cada sala serão no máximo 50 alunos e terá um professor orientador que estará orientando todas essas etapas. Então, terá a etapa 1, a gente sugere para que o aluno cumpra num determinado prazo, terá a etapa 2 para que haja mesmo esse processo de interação. E é importante que, por exemplo, esse tema, essa introdução em relação ao estágio, ele possa ser não precisa ele ter terminado todas as horas estagiadas. Então aí depois vai descrever as atividades, todas as questões, tem uma data para enviar, considerações finais, referencial teórico, e isso vai ser acompanhado através do AVA pelos professores orientadores que estarão dando apoio ao aluno. Então é importante que será uma coisa, nós estamos terminando de formatar essa sala para facilitar esse fluxo aí das orientações. A gente vai gravar orientações para os alunos também, não é, professor? Sim. Será gravado um tutorial orientando todas as questões, será disponível uma carta de apresentação mesmo, uma carta de navegação para que ele possa saber todas as instruções. Esse processo será bem formalizado. Até por essas situações que não foram enviadas também as orientações em relação para a turma de 2014 iniciar o estágio. A gente está prevendo um tempo de início, uma data de início e uma data de fim, né, professor? Isso. Então, nós vamos trabalhar com a colação de grau considerando essa data de fim. Então, no momento que nós lançarmos essa disciplina, os alunos vão ser apresentados a esse ambiente, vão receber as informações de orientação e vão ter um tempo que vai dar para cumprir o estágio. Sim. E uma data de término desse estágio com a colação de grau prevista para depois. Então, a gente está aí finalizando, fazendo os ajustes para poder disponibilizar isso, que vai facilitar a vida de muita gente, A gente sabe que um estágio assim, como ele foi implementado até agora, ele tem causado dificuldade para os alunos. A gente sabe que muitas vezes o aluno não entrega, não faz, porque não está reunido em um local essa informação toda. E como o aluno só vai ao polo uma vez por semana, isso fica difícil, é mais complicado. Nós sabemos de todas as dificuldades, mas a gente quer dizer que nós estamos trabalhando, o professor Samuel, a nossa tutoria, coordenação de tutoria à distância, que também coordena os orientadores de estágio, está todo mundo reunido, o ACAI, a DE, o CIEC, todos trabalhando para poder deixar esse processo mais claro, Então, a gente pede um pouquinho de paciência, que quando a gente lançar essas novidades, nós vamos dar o tempo que for necessário. Muitos coordenadores de polo estão me perguntando que já querem começar os estágios, a gente sabe, mas a gente pede que tenha um pouquinho de paciência, professor? Isso mesmo, até a questão da definição do professor orientador. Então, nós estamos formatando esse novo modelo justamente para facilitar esse processo, para que seja um processo realmente de agregar para o profissional que nós estamos formando. Então, nós estamos em fase de finalização dessa proposta e nós daremos todas as instruções, gravaremos tutorial,
Se não ficar claro, a gente pede que vocês enviem para a gente, precisa ficar claro mais nesse ponto, aquele outro ponto, para que a gente possa deixar isso bem claro e para facilitar o processo e acompanhamento dos alunos e para que não haja essa questão de marcou a data da colação de grau e não vai ter tempo hábil, mas eles já estarão acompanhando, então quando tiver a data da colação de grau, eles todos estarão, aqueles que cumprirem os prazos que a gente sugerir, terão terminado o seu estágio, terão entregue o seu relatório, a CRA já vai ter recebido o atestado de conclusão e será muito mais fácil o processo e menos desgastante. Os alunos, eles não podem optar entre estágio e TCC, né? É uma pergunta que está sendo feita aqui. É o nosso próximo tópico que nós vamos falar aqui. Quando que o aluno pode realizar o TCC ao invés do estágio. Então, procedimentos a serem adotados em casos de inexistência de vagas para o estágio. Então, nós destacamos bem aqui essa situação e a pergunta veio a calhar bem no momento que a gente vai tratar desse assunto. Então, quais são os procedimentos que devem ser feitos em relação quando não há a vaga, adotados em casos, a gente tem que destacar isso bastante, da inexistência de vagas ou da inexistência de disponibilidade do aluno. Caso não seja possível o nosso aluno realizar o estágio por inexistência comprovada, é importante isso, inexistência comprovada de vaga suficiente para tal, ele será substituído por um trabalho de conclusão de curso, que no caso é o paper. É importante vocês destacarem isso. Não há vaga, vocês precisam comprovar isso. E através de declaração e documentação. Para que isso vai ser anexado na pasta do aluno lá na CRA para comprovar o porquê que ele não realizou o estágio e sim o TCC. É importante a gente ressaltar também que além do paper, ele vai ter que fazer uma visita técnica e elaborar um relatório da visita técnica em uma empresa. Na área que ele está cursando o curso ali. Então, é importante que, no caso que não tenha, então, aí, após comprovação de que não há inexistência, a comunicação oficial via memorando do coordenador do CIEC responsável pelo polo desse aluno sobre a inexistência de vagas para o estágio. Então, a chefia do departamento DPEX emitirá um atestado de inexistência de vagas encaminhando o aluno para o TCC. Então é importante, recebeu toda a documentação, não tem vaga, comprovou essa situação que não tem vaga, então vai emitir um atestado para solicitar a matrícula desse aluno na disciplina para que ele possa ter as orientações e realizar o TCC no caso da inexistência de vagas. Então o fluxo, o coordenador de polo enviará o relatório dos alunos que não conseguiram vaga para o estágio e o requerimento de matrícula para e a CIEC, junto com o DPEX, vai emitir esse parecer da inexistência de vagas. Após isso, é encaminhado o requerimento de matrícula para a CRA vai fazer a matrícula do aluno e aí o coordenador de estágio vai disponibilizar um horário de atendimento para o professor orientador do TCC em relação a esse aluno. Após isso, o aluno precisa fazer o relatório técnico, o paper, né, que é uma pesquisa que ele vai estar fazendo. Nós temos os modelos no AVA, vai ter as orientações através do professor orientador. O professor orientador faz as orientações e observações e o aluno apresenta. Você tem que deixar claro isso, que o aluno, quando ele solicita, ele vai apresentar o TCC para uma banca composta pelo coordenador de polo
e o tutor presencial que vão assistir essa apresentação. Após essa apresentação, o coordenador do polo enviará um relatório, o paper, o relatório da visita técnica, o paper e a ata da apresentação com a nota. A nota desse aluno será dada através da avaliação da banca lá que assistiu, o coordenador do polo e o tutor presencial. E aí, assinada, né, pelo coordenador de polo, pelo tutor presencial e pelo aluno. Então aí o coordenador de TCC vai emitir o atestado de cumprimento de TCC, enviar para a CRA e esse aluno estará apto, se tiver sido aprovado nas demais disciplinas, a colar o grau e receber a sua diplomação. Professor, deixa eu fazer uma pergunta que eu respondi aqui no chat, não sei se eu estou correta. Primeiro o aluno matricula no estágio, com o termo tripartite, né, encontrou empresa, tem orientador, tudo assinado. Depois ele faz o plano, depois ele inicia o estágio. Correto? Correto. Esse é o fluxo mesmo. Ele descobriu a vaga, procedeu lá para o preenchimento do termo, fez o plano de atividade. Esse plano de atividade ele pode ser feito em conjunto ali com a turma mesmo, tudo com orientação do tutor presencial, ajudando eles nessa questão de fazer o plano de atividades. E aí ele vai, através do plano de atividades, ele vai iniciar a sua atividade de estágio. Então, colocamos algumas perguntas aí que pode estar surgindo. Quem são os orientadores do estágio de TCC? São os tutores à distância aqui de Porto Velho que vão orientar através do AVA. Então são os tutores, a coordenação de tutoria que faz esse acompanhamento através Nós também fazemos esse acompanhamento enquanto coordenação de estágio, CIEC. É importante a gente ressaltar, às vezes chegam alguns documentos e querem agilidade para a gente devolver. Esses tutores são tutores à distância. Então nós temos uma reunião mensal com eles. Então, uma vez ao mês, eu participo juntamente com a coordenação de tutoria e todos os tutores, só os tutores à distância, os professores orientadores. Então, são daqui de Porto Velho, todos eles que estão orientando. São pessoas que têm formação na área de cada um dos cursos. Outra pergunta, quais são os nomes desses orientadores? Serão disponibilizados no AVA. Essa nossa sala será o aluno estará lá só na sala do professor orientador. E aí esse professor orientador ele coloca horários disponíveis. Uma das questões que os orientadores dizem, os alunos não nos procuram. A gente fala, marca horário e o aluno não vai. É importante vocês incentive esses alunos a participarem dessa comunicação com os professores orientadores para que otimize esse processo em relação ao estágio, em relação à confecção do relatório de estágio. Mais uma pergunta, quando será divulgado o nome dos orientadores? A partir do momento que o polo ou o chefe do departamento do campus disponibilizarem um nome. A gente precisa da quantidade de alunos aptos. Por isso, são 50 alunos, no máximo 50 alunos por professor orientador. Então, por isso que hoje eu não consigo dizer para vocês quem serão os professores orientadores, porque nós ainda não temos a quantidade exata de alunos. Essa sala, justamente, a gente pensou também para facilitar esse processo aí da indicação do professor orientador. Então, as turmas de 2013, quem não encerrou, vai manter o mesmo professor orientador daquela forma. Cada professor orientador cuida de 1, 2 ou até 3 polos. Agora, nessa nova configuração para as turmas de 2014, será direcionado de acordo com o início do estágio. O aluno vai ser encaminhado para um determinado professor orientador. E há um modelo de relatório de estágio? Sim, essa é uma pergunta que todo mundo já sabe, né? Está disponibilizado no AVA para os alunos, tutores, coordenadores, todos têm acesso ao modelo de relatório. E do plano também. E do plano de atividades, todos aqueles anexos.
frequência, todos esses Tudo anexos tem modelo. tem modelo e não precisa, vou precisar criar um modelo. Não, todos têm um modelo e estão disponíveis com acesso para os alunos, para vocês e para os professores orientadores também. Caso haja vaga, mas o aluno não se encaixe nela, o que a gente vai fazer? Tem a vaga, mas o aluno não se encaixa, não tem horário, não tem disponibilidade. O aluno deverá justificar por escrito, essa justificação deve ser comprovada, comprovando mediante da documentação a razão desse impedimento relacionado às vagas ofertadas. Então, depois quando você tiver aí com posse dessa documentação justificada e comprovada através de documento, o DPEX, o Departamento de Extensão, emitirá o parecer autorizando esse aluno a realizar o TCC. O mesmo diante da existência de vaga, mas esse estagiário não, por exemplo, ele trabalha todos os períodos, nos períodos de horário comercial e não conseguiu a vaga, ou conseguiu a vaga, mas ele não tem disponibilidade, não conseguiu a liberação da empresa. Então tem que ser comprovado isso para ficar na pasta do aluno, porque que ele fez o TCC ao invés do estágio, que é obrigatório para os nossos cursos. E temos mais alguma pergunta? Temos, mas nosso tempo está acabando, a gente tem a Denise ainda. Então temos as orientações em relação à colação de grau. Obrigado. Nós nos colocamos à disposição aí para vocês, para a gente estar tirando e facilitando esse processo. E vamos estar respondendo por e-mail e outras formas de contato posteriormente, tudo que ficou em aberto aqui ainda. Isso mesmo. Obrigado. Boa noite, meu nome é Denise, eu sou a coordenadora do curso de Finanças EAD e estou aqui para falar com vocês como presidente da comissão de colação de grau das turmas que entraram com a gente em 2013. Então, gente, vou falar hoje em nome da comissão de colação de grau EAD. Queria dizer para vocês que para a gente é um desafio, essa também é a nossa primeira formatura EAD. Então a gente teve um debate assim de como fazer a formatura das turmas de Finanças e de Informática que entraram no ano de 2013. Bom, o que ficou definido? Ficou definido a data. A data será 9 de abril de 2015. Nós temos aí menos de um mês para tratar, né, de todos os detalhes que têm que ser abordados ainda. E o local? Quanto ao local, depois de muitas reuniões, depois de muito se debater, a gente decidiu assim, que o que seria a melhor solução seria fazer nos moldes da aula inaugural. A primeira parcela da aula transmitida ao vivo do nosso auditório, aqui no IFRO. E a segunda parte da aula, uma parte presencial, que vai ser na sala que tem a recepção de imagens do polo. Por que isso? Porque a gente não tem como mudar a recepção, né, talvez para um outro auditório. Eu sei que as turmas às vezes estão empolgadas pensando em trazer para um auditório diferente na cidade, mas a gente vai precisar da recepção de imagens do polo. A hora. Bom, gente, esse horário que está aqui é o horário de 7h30 da noite, né? 19h30. Esse é o horário de início da transmissão. E a gente vai fazer uma previsão de mais ou menos 1 hora de transmissão. É importante lembrar que para a turma conseguir montar uma mesa de autoridades locais, para conseguir fazer a entrada da turma no auditório local, o polo precisa iniciar a colação de grau antes da transmissão. Então a gente está falando aqui 7h30 da noite para o início da transmissão EAD. O polo tem que estar pronto às 7 horas, com as autoridades locais já sentadas em seus lugares e prontos para a turma entrar. Vou esclarecer mais sobre isso daqui a pouco. Deixa eu passar os slides e comentando com vocês. Bom, primeiro, vamos falar como que vai ser a nossa formatura. A resolução número 6 do Consup e do IFRO, de abril de 2013, fala que os cerimoniais serão realizados conforme a seguinte ordem. Não sei se ficou muito pequeno para ler, eu vou ler para a gente, tá? Primeiro, deve haver a abertura do evento pelo mestre da cerimônia. Segundo, composição da mesa de honra. Terceiro, a entrada dos formandos.
A gente percebe que essas etapas são importantes para acontecer tanto no polo quanto na EAD. Então a nossa proposta é que se realize primeiro essa composição da mesa e abertura do evento pelo cerimonialista no polo, e depois, quando se iniciar a transmissão EAD, isso vai ser repetido aqui no nosso auditório com as autoridades aqui de Porto Velho. E aí a gente vai fazer uma divisória, né? A gente vai ter aqui a instalação da solenidade pelo reitor, ou seu substituto, a execução do hino nacional, indicação das autoridades presentes, começando pelas externas, e a partir daí a gente vai fazer aqui, ó, juramento, outorga de grau, diplomação simbólica, discurso do orador, homenagens, se houver, discurso do paraninfo. Tudo isso aqui na previsão da nossa resolução, tá, gente? O que nós decidimos é que essa primeira parte aqui vai ser realizado no polo, no campus Porto Velho, vai ser transmitido ao vivo para os polos, sendo que haverá composição de mesa e entrada dos formandos também nos polos, anterior à nossa aqui, feita no estúdio, no auditório. E essa parte da cerimônia será realizada nos polos, o juramento, outorga de grau, diplomação simbólica, discurso do orador, homenagens e discurso do paraninfo. Essa é uma proposta nossa, tentando compreender as individualidades locais, tentando trazer para a turma a participação em trazer o seu juramentista, trazer o orador da turma, trazer essas figuras que vão poder falar um pouco mais sobre os desafios que cada polo enfrentou de uma maneira mais personalizada. Tá? E aí também há margem para os homenageados e para o paraninfo discursar para a sua turma. Ok? Quem vai falar? Bom, aqui em Porto Velho a gente vai ter compondo a mesa de autoridades, ou seja, falando, o reitor ou representante do reitor, o diretor do campus, o professor Miguel, né? O coordenador de cada curso, do curso de finanças sou eu, do curso de informática, por enquanto, o professor Ivanilce, o professor homenageado de cada curso e o cerimonialista. Sobre esse tópico, eu queria falar especificamente sobre essa figura do professor homenageado. Bom, normalmente, quando a gente vai fazer uma formatura, na hora da composição da mesa, a gente tem aquelas figuras do paraninfo ou do patrono, alguém que vai discursar em nome da turma. A gente não queria poupar os nossos alunos de ter isso, a gente não queria privar eles desse direito. Então a gente imagina o seguinte, vai ter paraninfo? Sim, mas esse paraninfo vai ficar local, aí no polo, e aí na mesa, para ter alguém discursando em nome dos professores da turma, a gente pensou em ter o professor homenageado. Uma figura que a gente criou aí, e hoje foi colocado no AVA uma enquete com o nome de todos os professores do curso de finanças e todos os professores do curso de informática. Os alunos formando podem responder essa enquete e vão eleger esse professor homenageado que vai discursar para a turma em nome dos professores e aceitando essa homenagem e falando para a turma sobre os desafios e as conquistas que eles passaram nesse curso, ok? A gente vai ter ainda no polo a composição da mesa pelas autoridades locais, é claro que isso é opcional. A gente vai ter também o patrono, que também é opcional, a turma tem o direito de escolher o patrono, alguém que ajudou a turma de alguma forma, pode ser alguém que ajudou financeiramente ou só deu apoio. O paraninfo, novamente opcional. E sim, aí a gente precisa do coordenador de polo, que é aquela figura que vai fazer a outorga simbólica do grau, o cerimonialista, que é a pessoa que vai conduzir a entrada das autoridades, a entrada dos alunos no auditório, o juramentista, que é a pessoa que vai fazer o juramento da turma, né? Tem que ser um aluno aqui escolhido para ser juramentista, e o orador. Acredito que o orador também poderia ser opcional, né? Esse orador vai ser um aluno que vai falar uma homenagem para a turma, contar os desafios que foram passados nos todos os semestres do curso, né? Isso também poderia ser opcional. A gente está deixando margem aqui para que seja realizada uma cerimônia local na proporção do interesse dos alunos. Se os alunos quiserem fazer uma festa mais elaborada, vai ter paraninfo, patrono, autoridade local e do orador, né? Falando, tem margem para isso. No entanto, se não houver interesse, se houver assim, mais dificuldade em organizar isso, se os alunos estiverem mais interessados só na outorga mesmo, pegar realmente o canudo, vai ser feita a parte formal, transmitida ao vivo daqui de Porto Velho, e essa parte local tem como ser adequada de acordo com a realidade de cada polo. Continuando, a gente fez aqui então uma lista de algumas coisas que os polos vão precisar organizar para que a gente consiga organizar essa formatura, tá?
A gente precisa que os polos elejam um patrono, paraninfo e nome de turma. Tá? Todos que são os requisitos para as pessoas que podem estar lá no dia ou podem não estar, podem discursar no dia ou não. E o nome de turma vai ser chamado, né, como a turma vai ser chamada. Precisa também eleger um juramentista, um aluno que vai ler o juramento para os demais repetirem, né? Eleger o orador da turma, isso é opcional, né? A gente falou, o orador pode ali fazer aquele discurso de como foi o curso, quais foram os desafios. E por fim, para mandar para a coordenação de polos, que é o Jefferson, a gente precisa que se confirme o local. E por quê? Para a informação dos convites, nós estamos providenciando convites. Já vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Além disso, também é opcional providenciar a beca, né? Os alunos aí podem se unir para conseguir uma beca, fazer a colação de beca, sim ou não. E a gente fez aqui como sugestão, busca de apoio local para a decoração da sala. A gente está tentando aqui fazer uma decoração no nosso auditório e a gente imagina que seria o ideal que houvesse alguma decoração na sala também. Uma toalha na mesa, talvez um arranjo de flores, não sei como é a condição de cadeiras de cada polo, talvez organizar de forma que o aluno se sinta à vontade para convidar seus convidados, seus pais, padrinhos, quem que ele quiser que compareça na formatura, né? Além disso, se for necessário, se os polos realmente quiserem, o polo que vai precisar organizar a placa com as fotos dos formandos, também é opcional. A gente teve um grande debate sobre vai fazer placa da turma, sim ou não, e aí a solução encontrada foi, vai fazer uma placa com todos os formandos daquele momento, daquela formatura, de todos os polos, inclusive aqui de Porto Velho, mas de todos os polos que estão se formando, o nome de todos, em uma placa aqui em Porto Velho. Infelizmente, por questão de recurso financeiro e de tempo, a gente não encontrou logística para fazer uma placa para cada polo. Então vai ficar uma placa aqui em Porto Velho. Se o polo, se a turma demonstrar interesse em fazer uma placa para ficar na sala, eles precisam se juntar e conversar sobre isso, né? Então isso vale tanto para a beca quanto para a placa. Se eles querem fazer uma formatura um pouco mais de pompa e organizar isso no local, eles vão precisar de conseguir a beca e a placa local. E o que o campus vai oferecer? Gente, a nossa vontade era oferecer muito mais, mas dadas as nossas restrições, o que nós vamos oferecer é, primeiramente, um roteiro de cerimonial local. A gente falou que é preciso ter um cerimonialista local, esse cerimonialista vai ler. Agora vamos compor a mesa, vamos chamar a autoridade local, agora vai haver entrada no auditório dos formandos. Esse documento a gente está escrevendo já estamos discutindo esse. Então, o cerimonial local, a gente vai encaminhar um modelo para cada polo adequar com o nome dos seus autoridades, dos seus formandos aí. Além disso, a gente vai prover uma forma de convite por polo na versão digital. Esse convite vai estar o local, a data de cada formatura. Então a data é a mesma, mas o local vai variar por polo. Por isso que a gente precisa que se confirme o local, tá? O que é o nosso desejo conseguir? A gente está lutando para conseguir também esses elementos. Os convites impressos, esse mesmo convite na versão digital, a gente quer imprimi-los, entregar para vocês a versão impressa, para fazer o convite da autoridade local, para entregar para os formandos fazerem o convite dos seus queridos, né, que querem que compareça esse dia. Além disso, a gente vai fazer aqui em Porto Velho a decoração do auditório, onde serão as filmagens. A gente já teve a aula inaugural e ela estava sem decoração, estava um natural, né? A gente queria fazer uma filmagem mais bonita para todos os nossos alunos, por isso a gente quer, sim, decorar o auditório. Então a gente está lutando para conseguir isso. Também um canudo simbólico para ser entregue no momento da outorga de grau. E uma placa com o nome de todos os formandos por curso, quer dizer, uma placa para cada curso, que ficará no campus Porto Velho, Zona Norte, tá? Como eu disse, esses elementos aqui são a confirmar. Então, a confirmar, a gente está ainda tentando uma carona numa ata de registro de preço, a gente está lutando muito para conseguir isso, mas a gente não pode confirmar agora que vai ser conseguido. O que a gente tem certeza que a gente vai conseguir, sim, é fazer os convites na versão digital, e entregar para vocês um cerimonial local, um modelo de como deverá ser conduzida a apresentação da colação de grau.
É isso que eu tinha para falar, professora. Tem alguma outra coisa, alguma pergunta? Não tem nenhum questionamento aqui, mas eu tenho recebido por e-mail, né, os questionamentos dos coordenadores de polo que vão realizar essas formaturas. Então, essas definições básicas que você passou na noite de hoje era o que eu vinha sendo questionada. Então, acredito que a gente prestou esclarecimentos básicos a respeito de como será a cerimônia e vamos encaminhar por e-mail para eles essas informações, né? E essa apresentação de hoje vai estar disponível no YouTube e no AVA brevemente, né? Assim que possível, que for feito toda a técnica necessária para essa disponibilização. E a Denise também e a direção de ensino estão à disposição para responder essas perguntas que os senhores terão por e-mail, né, Denise? Sim, gente, eu atendo tanto no e-mail da coordenação do curso de finanças, quanto no meu e-mail pessoal, né, denise.tiusi, que é aqui do IFRO, tá? Vocês fiquem à vontade para entrar em contato no e-mail da coordenação do curso de finanças, para perguntar mais sobre a colação de grau. Espero que tenha esclarecido para vocês e quero dizer que a gente está trabalhando ainda bastante nessa comissão de colação de grau para esclarecer mais detalhes que possam ser dúvidas, que possam ficar questionamentos, porque a formatura vai ser muito em breve. Ok, obrigada, Denise. Então, a gente agradece a presença de todos os coordenadores de polo, os tutores que nos acompanharam e continuamos à disposição pelos e-mails e telefones que foram disponibilizados aqui. Tenha uma boa noite e muito obrigada. Obrigada.